Olá, eu sou o professor Vanderlei Carneiro e vou discutir com vocês o tema gestão de projetos ao longo dessa disciplina que vamos começar hoje. É um grande prazer para mim poder mais uma vez conduzir uma turma com esse tema, um tema tão importante nas organizações dos dias atuais e cujas competências que esse tema engloba são fundamentais para o sucesso das organizações. Então, eu chamo a atenção para vocês no seguinte, né? Aproveitem essa oportunidade, né? Desenvolvam o máximo que vocês puderem dessas competências que são tratadas aqui nessa disciplina. Isso certamente ajudará vocês ao longo de suas vidas. Muito bem, eu gostaria de começar apresentando os objetivos da nossa disciplina, né? Então, eu vou listá-los aqui, começando por entender o que é um projeto, discutir por que o tema gestão de projetos tem crescido muito nos últimos anos, entender conceitos importantes e fundamentais para a gestão dos projetos, discutir a diferença entre projetos e processos, né, ou rotinas, iniciar uma discussão sobre gerenciamento de projetos. E lembrar que essa aula inicial, essas duas primeiras aulas iniciais, elas contam com um texto de apoio que eu disponibilizarei para vocês no momento oportuno. Muito bem, vamos discutir o conceito de projeto. Para isso, eu coloco aí na tela dois conceitos e eu gostaria que vocês lessem esses conceitos com calma. Para isso, eu vou dar um tempinho para vocês. Aliás, vou ajudá-los. Vou ler os conceitos com vocês. Primeiro deles, projeto é um empreendimento com características próprias, que tem princípio e fim, que é conduzido por pessoas para atingir metas estabelecidas dentro dos parâmetros de prazo, custo, qualidade e escopo. Segundo conceito, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Muito bem. O que há de comum nesses dois conceitos? Projeto é temporário. No primeiro aparece como princípio e fim, no segundo claramente informa que é temporário. Projeto é realizado para entregar alguma coisa. No primeiro aparece como atingir metas estabelecidas. No segundo, para criar produto, serviço ou resultado. Terceiro, projeto é exclusivo. Cada projeto é único. No segundo, isso aparece claramente como resultado único. No primeiro conceito, aparece características próprias. Então, repare que ambos os conceitos são iguais. O segundo, na minha opinião, ele é mais preciso, né, para nos informar as três coisas fundamentais de um projeto: temporalidade, exclusividade e que entrega algo ao final. Tudo bem? Não se esqueça, todo projeto é temporário, ele se inicia com o propósito de ser finalizado após um tempo. Todo projeto é único e exclusivo, porque ele vai criar um produto, serviço ou conhecimento único. E, agregando a essas informações que a gente já comentou no slide anterior, os projetos, eles desenvolvem-se de maneira progressiva, por fases ou etapas. Essas etapas ou fases normalmente são independentes, de modo que podem ser planejadas e executadas de forma independentes.
Por que é que nasce um projeto? Nasce para atender às necessidades de alguém, seja esse alguém uma pessoa ou uma organização. E aí, como exemplo, né, eu coloquei no slide, melhorar a relação com os clientes, criar produtos e serviços, atender normas ambientais, criar e executar eventos, criar e executar uma viagem, no caso de uma pessoa física, né, e etc. E quando é que termina um projeto? Quando os objetivos para os quais ele foi criado são atingidos, ou quando as atividades planejadas são totalmente concluídas, ou mesmo quando não são totalmente concluídas, entende-se que aquilo que foi realizado é o suficiente e deseja-se então finalizar o projeto, mesmo de forma mais sintética, com uma quantidade de tarefas mais reduzida. Nesse caso, obviamente, os objetivos iniciais são ajustados. Ou, muitas das vezes, né, quando se desiste do projeto, né? Resolve-se que é melhor não ir até o fim do projeto, terminá-lo antes. Obviamente, os objetivos dele, nesse caso, e as suas atividades serão reduzidas. Por que há interesse em gerenciar bem os projetos? Vamos mostrar algumas situações aqui. Olha, Copa do Mundo, que ocorreu em 2014. Olha o que ocorreu com o custo disso. Tinha-se um orçamento previsto de 5,3 bi e o custo final foi de 8,3 bi. Uma variação enorme, um prejuízo muito grande, né? Nesse caso, para os cofres públicos, para o povo brasileiro. Né? Recursos que foram gastos por mau planejamento, que poderiam ter sido utilizados em saúde, em segurança, em educação. Um outro exemplo também clássico, que infelizmente é negativo, né, foi o caso dos Jogos Olímpicos, que é um orçamento de 28,8 e foi finalizado com 36,7. Então, por que há interesse em gerenciar bem os projetos? Olha, tem uma série de respostas aqui, né? Grandes projetos, muitos e diversos recursos envolvidos, né? Equipes multidisciplinares com profissionais de diversas áreas exigem planos de projetos detalhados e com uma comunicação que possa ser eficiente para que essas equipes multidisciplinares conversem, conduzam suas atividades de forma eficiente, né? A escassez de recursos que convive as organizações faz com que haja necessidade de compartilhamento de recursos. E quando você tem uma gestão eficiente de portfólio e programa de projetos, né, você consegue fazer com que isso ocorra. Uma boa gestão de projetos também possibilita que você crie uma documentação, uma memória e, consequentemente, lições aprendidas de tudo o que aconteceu naquele evento durante o seu ciclo de vida. Muito bem, aqui nesse slide a gente mostra exemplos de projetos que precisam de uma boa gestão, né? Projetos de inovação, como no exemplo que eu estou tratando aqui, o carro elétrico, né? Uma grande criação, inovação dos últimos anos, que já está bastante disseminada em alguns lugares, alguns países, né? E que já chegou aqui no Brasil e deve crescer bastante nos últimos anos. A construção civil sempre foi uma área, né, onde os projetos necessitam de muita qualidade, porque ninguém quer morar num prédio com risco de desabamento, por exemplo, né? Projetos mais curtos, como projetos de eventos, né? Seja uma festa, seja uma cerimônia de colação de grau, seja um baile de formatura. Todos esses eventos necessitam de planejamento,
necessitam de integrar recursos e pessoas e, consequentemente, necessitam de gestão de projetos. Repare que eu estou falando de projetos aqui que têm as características básicas de um projeto. Quais são? Lembram-se? Primeiro, temporalidade. Início e fim. Todos esses projetos eles são idealizados pensando que vão começar em determinada data e terminar em determinada data, certo? Uma viagem, por exemplo, não é? Qual outra característica? Exclusividade. Teoricamente, cada projeto é um evento diferente, distinto. Não existem dois projetos teoricamente iguais. Eles podem até entregar um produto final igual, mas o evento como um todo ocorreu em momentos distintos, na maioria das vezes conduzido por pessoas em situações diferentes, né? Então, por isso que eles são exclusivos. E ao final entrega um resultado, né? Nosso último exemplo aí, um exemplo que vocês estão vivendo agora, que é o projeto de formação profissional, né? Vocês entraram na escola pensando e já enxergando um período onde, após o mesmo, né, vocês estariam formados, ok? Conceitos importantes relacionados aos projetos. Planejamento. Tem uma definição aí na tela, eu vou falar um pouco diferente. Eu diria que planejamento é um exercício intelectual conduzido por uma ou mais pessoas, normalmente mais de uma pessoa, no sentido de se atingir um determinado objetivo. E o plano? O plano nada mais é do que o resultado desse planejamento na forma de algum registro, que pode ser um registro num arquivo, né? Pode ser um registro escrito de forma física num papel, né? Mas o plano contempla de forma sistematizada aquilo que foi definido no planejamento. Tudo bem? De forma organizada, isso está escrito aí no slide para vocês. Agora vamos falar um pouco de algumas siglas que aparecem muito na minha fala e nos livros de gestão de projetos, né? A primeira sigla que falaremos é o PMI, Project Management Institute, né? É uma organização sem fins lucrativos, com sede na Pensilvânia, Estados Unidos, que foi fundada em 1969, né? E que tem disseminações pelo mundo todo. Aqui no Brasil a gente tem associações afiliadas ao PMI em quase todos os estados brasileiros. São os chamados chapters, ou capítulos do PMI, né? Esses capítulos organizam atividades voltadas ao ensino, à pesquisa e à extensão em gestão de projetos. A maior parte das pessoas que trabalham nesses locais, nos capítulos, são voluntários, né? E porque o PMI é uma organização sem fins lucrativos. Muito bem, essa organização produz um guia de boas práticas sobre gestão de projetos chamado de PMBOK, Project Management Body of Knowledge, né? Esse guia já está na 6ª edição, né? A primeira versão dele foi produzida lá na década de 90, no final da década de 90. Depois de lá para cá, em média, a cada 4 anos, eles soltam uma nova edição. Essas edições têm a colaboração de gerentes de projetos, de estudiosos de projetos, que estão espalhados pelo mundo. Então é um guia, eu me atrevo a dizer que é o guia mais completo que existe sobre gestão de projetos. Principalmente pelo corpo de pessoas que estão envolvidos com esse trabalho. Ok? Continuando aqui com os conceitos importantes.
vamos falar de grupos de projetos. Normalmente, uma organização, ela tem mais de um projeto. Normalmente, tem vários projetos. Esses projetos, eles podem ser agrupados basicamente de duas formas, né? Na forma de portfólio. Então, portfólio é o agrupamento de todos os projetos de uma organização, né? E aí, quando eu faço esse agrupamento, eu consigo olhar para todos eles, todos os projetos, e enxergar possibilidades de sinergia. Ou seja, às vezes eu preciso gerenciar, como exemplo, né, um determinado risco de um projeto, mas que também existe em outro projeto. Então, o recurso que eu vou contratar vai ser benéfico para dois projetos. Só para dar um exemplo, tá? Então, portfólio, agrupamento ou conjunto de todos os projetos de uma organização. No caso de programas, é o agrupamento de projetos que têm características em comum, né? Há um tempo atrás, o governo lançou um programa que chamava PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que era um conjunto de projetos que tinham como objetivo comum criar condições de infraestrutura para acelerar o crescimento econômico. Então, eram projetos de rodovias, ferrovias, hidrelétricas, de portos e assim por diante. Ok? Então, portfólio, todos os projetos. Programa, projetos que têm objetivos em comum. Muito bem. Subprojetos. O que são subprojetos? Subprojetos são partes de um projeto que são separadas para que o projeto maior possa ser gerenciado de forma mais organizada, de forma mais sistematizada. O exemplo que eu trago aqui para vocês é o exemplo de uma casa, uma construção de uma casa, né? Então, você pode fazer projeto da fundação, da parte estrutural, você pode ter um projeto de hidráulica, da rede elétrica, no final um projeto de paisagismo e no final de tudo ainda você pode ter um projeto de decoração, não é isso? Muito bem. Um outro exemplo que eu posso discutir com vocês aqui diz respeito ao projeto de vida que vocês estão tendo durante a universidade, né? Repare que vocês têm um projeto pedagógico de um curso que dura 4 anos, né? Só que a cada semestre você tem um conjunto de disciplinas que você tem que cumprir. Então, na verdade, você tem 8 semestres para concluir o seu curso. Poderia ser 8 subprojetos, né, dentro de um projeto de 4 anos. Ou ainda, né, a cada semestre você tem lá um conjunto de disciplinas que seriam subprojetos desse primeiro nível de subprojetos. Quer dizer, é só uma maneira de organizar atividades para que elas possam ser realizadas e controladas de forma mais eficiente. Ok? Um outro conceito importante e que aparece bastante aí na literatura e nas discussões de gestão de projetos é o PMO, né? O Project Management Office, ou o escritório de projetos. Então, PMO diz respeito a uma unidade física, é um local em uma organização, né, onde estão concentradas responsabilidades ligadas ao gerenciamento de projetos daquela organização, tá? E aí eu listo aí uma série de funções de um PMO, ok? Eu vou ler para vocês. Gerenciar os recursos compartilhados entre todos os projetos administrados por esse PMO. Identificar e desenvolver metodologias e práticas para o gerenciamento de projetos. Orientar, aconselhar, treinar e supervisionar os recursos humanos que vão trabalhar nos projetos. Auditar os projetos conforme as políticas estabelecidas pela organização, né? Ou seja, gerenciar o desempenho dos projetos.
desenvolver e compartilhar políticas, processos e documentos relacionados aos projetos. E coordenar a comunicação entre os projetos, entre as pessoas que estão trabalhando nos diversos projetos. Ok? Muito bem, vamos discutir agora a diferença entre projetos e processos. Projetos são eventos com data de início e fim, são eventos exclusivos, ou seja, teoricamente não existem dois projetos iguais, e que ao final entrega um produto, um serviço ou um conhecimento. Processos são eventos repetitivos, não são exclusivos, eles se repetem. Eles entregam produtos iguais ao final. Então, um projeto, o objetivo dele é entregar algo idêntico, né? Nós vamos discutir a seguir isso, tá? Eles não são temporários, eles são contínuos. Quando você constrói algo para se transformar num processo, o teu desejo é que ele dure para sempre, o desejo da organização, até o dia que ela quiser que ele ocorra. Diferente de um projeto que você já planeja ele com data para ele terminar, certo? Então vamos avançar aqui, olha. Processos são funções organizacionais que realizam a execução contínua de atividades que produzem o mesmo serviço ou produto, né, de forma repetitiva, ok? Vamos ver alguns exemplos? Processos de produção. Por exemplo, dentro de uma fábrica, eu tenho uma linha de produção que desenvolve um processo ali para a produção de camisetas, por exemplo. O desejo é que essa linha produza camisetas padronizadas e iguais. Um outro exemplo, né, de envase de refrigerante, como Coca-Cola ou Guaraná, né, todas têm que ser iguais. O resultado final daquela linha de produção é produtos idênticos, padronizados. O mesmo ocorre quando você está numa fábrica de leite em pó, né? Todos os produtos lá, todas as latas têm que ter o mesmo peso, o leite lá dentro tem que ter a mesma característica, não é? Processos de atendimento também são da mesma forma, né? Você, quando você vai num restaurante, né? A forma de atendimento dos garçons ali com os seus clientes, eles são treinados para fazer uma abordagem igual para todos, né? Atendimento telefônico também, telefonistas de hospitais, da polícia, né? de organizações são treinadas para fazer a abordagem parecida ou igual com os seus clientes, né? Atendimento de check-in em aeroporto também, né? Todo mundo que chega ali, o procedimento do atendente é basicamente o mesmo, né? O projeto, dado a sua importância para uma organização, precisa de gerenciamento, ou seja, ele precisa ser conduzido por alguém ou por um grupo de pessoas, de modo que os seus objetivos finais, prazo, custo, qualidade e escopo, sejam alcançados. Então, dizemos que gerenciar projetos é aplicar um conjunto de conhecimentos, habilidades, ferramentas e outros recursos disponíveis para que tais objetivos sejam atingidos. Dada a importância dos projetos nas organizações, esses eventos precisam de um gerente, alguém designado para conduzir o evento e garantir que os seus objetivos sejam alcançados. Pois bem, quais são as características dessa pessoa que irá desempenhar o papel de gerente de projetos? Vamos falar de algumas delas, né? Essa pessoa precisa saber lidar com
recursos financeiros, saber lidar com pessoas, entender quais são os recursos organizacionais disponíveis, entre outros. Além disso, o gerente de projetos é uma pessoa que precisa saber de riscos, entender, mapear e gerenciar os riscos do projeto. Riscos são eventos que poderão ocorrer durante o ciclo de vida do projeto, causando impacto nos seus objetivos, né? Nos objetivos de prazo, custo, qualidade e escopo. Esses impactos podem ser impactos negativos e, dessa forma, o gerente de projeto terá que minimizar esses impactos, transferir esses impactos ou até eliminá-los. Se forem impactos positivos, os tais dos riscos positivos, ele terá que arrumar uma forma de potencializar o ganho desses impactos dentro do projeto, ok? Além disso, ele terá também que conduzir um processo de comunicação que favoreça a equipe do projeto, que favoreça com que os stakeholders ligados ao projeto tenham conhecimento na medida certa daquilo que desejam. Muito bem, além dessas coisas já ditas, né, o gerente de projeto espera-se que ele conheça a linguagem de projetos, conheça as áreas envolvidas com a gestão de projetos do ponto de vista de conceito, né, e que ele também tenha conhecimento e experiência em gerenciamento de projetos, né, que ele seja uma pessoa que consiga ter bons desempenhos no processo de condução de equipes de projetos, né? Que seja líder, que seja capaz de motivar os membros da equipe do projeto e os stakeholders em prol do melhor resultado possível para aquele evento. Continuando com a nossa discussão, vamos avaliar algumas diferenças entre processos, que são rotinas, e projetos, que são atividades exclusivas e não rotineiras. Então, o primeiro item diz respeito aos objetivos, né? Numa rotina, quando eu atinjo um determinado objetivo, a rotina não para, ela continua. No caso dos projetos, não. Quando eu atinjo o objetivo, aquela atividade cessa. E quando eu atinjo o objetivo total, que é a entrega que eu estou me propondo com o projeto termina. Então, o horizonte temporal de uma rotina ou de um processo é contínuo e de um projeto é limitado ou temporário. Segurança de permanência para as pessoas que estão envolvidas com processos ou com projetos, né? Com processos, como eles são contínuos, existe segurança de permanência, né? No caso dos projetos, não existe, porque o projeto vai terminar um dia e aí as pessoas vão ter que ser deslocadas para outras atividades, ou para outros projetos, ou para alguma rotina da organização. Então, cronologia, né? No caso de processos, é uma cronologia contínua, porque os processos são contínuos no tempo, e no caso dos projetos, não. A cronologia ela é temporária, porque um projeto tem início e fim, ok? Conhecimento prévio do trabalho. Como rotina são eventos repetitivos, a partir de determinado ponto, você consegue, né, mapear o que está acontecendo, tornar aquilo público. Então, nós dizemos que o conhecimento de uma rotina ele pode ser mapeado, pode ser, então, dominado, formalizado e compartilhado. Consequentemente, o conhecimento é conhecido e dominado. No caso de projeto, por ele ser único, exclusivo, o conteúdo sempre terá uma dose de inovação.
Abrangência. As rotinas são consideradas mais singulares, a partir do momento que você conhece, domina, mapeia, né? Conhecimento passa a ser mais, a abrangência passa a ser mais singular, e no caso de projetos, mais interdisciplinar, porque envolve várias áreas do conhecimento, como nós veremos a seguir nesse curso, né? E essas áreas se relacionam uma com as outras, tá? Dando só um exemplo. Qualidade tem relação com custos. Se você quer métricas, parâmetros de qualidade mais sofisticados, provavelmente você vai ter que pagar mais por aquilo. Prazos, então, em rotinas mais flexíveis, projetos mais rígidos. Orçamento. No caso das rotinas, como elas são contínuas, repetitivas, a curva do orçamento, né, ou o orçamento, ele tende a ser uniforme. No caso dos projetos, não. Ele tende a começar gastando menos, depois esse gasto aumenta, porque no início de um projeto tem poucas pessoas envolvidas ali com o mesmo, as pessoas que estão avaliando a possibilidade daquilo ser feito, a necessidade daquilo ser feito. Passa essa fase, né? Entra numa fase de planejamento, aí um grupo maior de pessoas pode ser envolvido, então os custos podem aumentar. Normalmente é isso que acontece. E depois entra na fase de execução. Aí sim é um momento onde há um gasto maior de recursos, e no final, quando o projeto atinge a fase de encerramento, a execução já foi feita, aí nessa fase de encerramento são tratados aspectos mais burocráticos, então o nível de gasto diminui bastante, ok? Então, enquanto que processos têm uma orçamentação mais uniforme, processos têm um ritmo mais variável, conforme essas características que eu acabei de falar para vocês, né? Controle de qualidade. No caso de processos, o produto que um processo produz, ele é repetido várias vezes, centenas de vezes. Então, para avaliar tudo isso, todo esse resultado, você não, normalmente, ou na maioria das vezes, você não avalia item por item resultante do processo. Você pega uma amostra daquilo e faz uma avaliação, né? Por isso que a gente diz que o controle de qualidade é estatístico, porque ele é baseado em amostragem. Já no caso dos projetos, não. O projeto é exclusivo, é único, então a qualidade tem que ser avaliada caso a caso. O sucesso de um projeto dependerá também de um conjunto de fatores que estão fora do projeto, né? Que muitas vezes são fatores externos à organização executora do projeto também, né? Mas que podem interferir direta e indiretamente nas atividades do projeto. Então, o gerente de projetos e a equipe do projeto deverão ficar atentos a esses fatores, de modo que consigam fazer uso deles ou evitá-los na medida do possível, né? Então a gente destaca rapidamente alguns deles aqui, né, como a cultura organizacional, normas do governo ou do setor, normas de regulação, infraestrutura disponível, os recursos humanos que existem na organização executora do projeto e que eventualmente podem ser compartilhados com a equipe do projeto, condições de mercado, variações cambiais, tolerância a risco das partes interessadas no projeto, né? Tudo isso pode interferir. Canais de comunicação, sistemas de informação e gerenciamento de projetos, problemas com restrições ambientais e assim por diante. Muito bem. Chegamos ao final da aula e antes de me despedir de vocês, eu gostaria de destacar a bibliografia que eu utilizei para a construção dessa aula. Então, o PMBOK, né, que é o Guia de Referências de Boas Práticas do PMI, o livro do Armando Terribili, do Jack Guido e do Ralph Killing.
Pessoal, muito obrigado e espero que vocês tenham aproveitado essa discussão e que façam reflexões sobre isso, porque estamos começando um curso e o que vem pela frente, além de ser muito importante para a vida profissional de vocês, é fundamental para que as organizações tenham sucesso em suas atividades. Muito obrigado. Até mais.